Eu falei, os torcedores do Fluminense ficaram achando, tá com dor de cotovelo, tá despeitado. Família, antes de mais nada, eu sei. Em relação à Copa do Mundo de Clubes, chupando o dedo, né? Quero dizer, o vascaíno. Mas eu enxergo um lado positivo nisso tudo. Daqui a pouco tá todo mundo aqui de novo no Rio de Janeiro, também chupando o dedo. Mas vamos trocar uma ideia sobre isso, porque recentemente teve um tricolor que deu uma zoada, né, no Vasco, no Botafogo, no Flamengo também, e aí citou os pontas do Vasco, Nuno Moreira e Rayan, exaltando a contratação do Soteldo. Família, os caras pagaram 30 milhões ao Santos, estão pagando o maior salário da vida do Soteldo, me parece que é em torno de 1.200.000, e o cara tá machucado. Então a gente vai pegar isso tudo para trocar uma ideia sobre o Rayan, até destacando aqui também uma resenha da Sport TV, Pedro Moreno, Richardson, falando, né, sobre o Rayan, e eu vou aproveitar aqui com vocês também para reagir. O Sormani e também o André do Sentimento Tricolor, porque o Sormani mais tá zoando demais essa galera aí, né, 30 milhões, 1.200.000, e o cara tá machucado. Você imagina isso aqui no Vasco? Ei, Pedrinho, você imagina isso aqui no Vasco? A resenha tá boa nesse sentido e vamos falar, claro, também sobre Léo Jardim, destacando aqui uma informação do jornalista Fábio Azevedo. A gente fez aqui um resumo, na verdade é Super Vasco, falando, família, que o Léo Jardim, né, e o staff dele, é isso, estão querendo tumultuar e é papo até de FIFA. Papo até de FIFA. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer aqui o trabalho do Thiagão. Se voar alguma casquinha aí, família vascaína, pô, até escovei o dente, mas de repente, né, tava comendo pipoca aqui que minha filha trouxe para mim, então na casquinha aí é pipoca. Vamos seguir a nossa resenha e destacar aqui o gol do Gabriel Peck, né, pela MLS, tá aqui, ó. Gabriel Peck, cria do Vasco, marca 2 vezes após 13 jogos de jejum. Mas, Thiagão, seu Lloyd Augusto, por que você está falando do Gabriel Peck? Você lembra, né? Gol do Gabriel Peck lá nos Estados Unidos, papel colorido no bolso do Vasco. Ficou tanto tempo sem marcar, né? A família vascaína marcou 2 gols aí. É claro que não é para sempre, né? Até 50 gols. E tá aí, ó. Vasco receberá em torno de $250 mil, 1.300.000, pelos gols marcados de Gabriel Peck. É o Gabriel Peck ajudando aí, né, a família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre o Coutinho, né? Tá na tela aqui também uma resenha do Fábio Azevedo. Olha só, Vasco negocia para ter Coutinho por pelo menos mais 2 anos, diz jornalista, né, que é o Fábio Azevedo, né? Sou a favor, já falei isso aqui algumas vezes, a renovação do Felipe Coutinho, mas depende muito também da questão financeira. Eu até acho que o Vasco vai aceitar, né? Vai acabar renovando por esse valor de 1.700.000. Eu acho que não é o ideal, né? Você tinha que tentar reduzir isso aí, sei lá, colocar uma questão de produtividade, gols, partidas jogadas, assistências, e aí aumentando um pouco. Eu acho que isso é importante e o Felipe Coutinho tem que entender também, né, cara? Ajudar a ser importante nesse processo que o Vasco tá passando de reestruturação financeira, de pagar as dívidas, de tentar, né, manter ali, não manter não, né, construir, na verdade, um time competitivo, porque sim, o Vasco tem bons jogadores, então eu acho que passa por isso também, família, o entendimento do Felipe Coutinho, 1.700.000 pelas partidas que ele estava fazendo antes dessa. Não dá. Agora, se ele, poxa, mantesse esse nível de atuação da partida contra o São Paulo, aí é outra parada. Mas, né, agora acabou que vai parar aí, tá de férias, só volta... E a gente espera que ele volte, né, porque o contrato dele encerra aí no dia 30. Eu penso dessa forma, 2 anos de contrato eu acho que tá de bom tamanho, mas tem que ver essa questão aí salarial também, família vascaína, porque a gente tem que pensar, Felipe Coutinho, ele tem que pensar no entorno. A realidade é essa, porque eu acho que o Vasco, para pagar o maior salário para o Felipe Coutinho, não é? O cara tem que decidir, tem que, né, colocar a bola na rede, 3 pontos e tudo mais, e não é o caso. Felipe Coutinho hoje é uma peça que pode ajudar demais nessa engrenagem, né, família vascaína, mas ele depende dos companheiros. Ele depende de jogadores qualificados, com força física do lado dele. Então, talvez esse entendimento de reduzir aqui, né, para atacar outras posições, né, na minha visão, é o ideal. Mas, sei lá, eu acho que nem vai acontecer isso
A realidade é essa. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco da situação do Léo Jardim, família vascaína. Tá na tela pra vocês. Caso Léo Jardim pode se complicar ainda mais e parar na FIFA. Fontes do Vasco revelaram que Léo Jardim disse que não tinha ciência de tantas propostas que recebeu. A informação é do jornalista Fábio Azevedo. E tá aqui o resumo. Léo Jardim pode assinar um pré-contrato com outro clube se os representantes entenderem que a renovação automática de Léo Jardim não pode ser exercida por conta da meta de jogos na cláusula. O caso pode parar na FIFA. Segundo os juristas com quem o jornalista conversou, o goleiro não pode assinar com outro clube no dia 1º de julho e defender as cores a partir de 1º de janeiro de 2026. Se isso acontecer e a entidade máxima der razão ao gigante da colina, Léo Jardim será impedido de trabalhar. A negociação entre Vasco e o goleiro segue travada. Admar Lopes, o novo executivo do Cruz Maltino, e que já trabalhou com o camisa 1 no Lille e no Boa Vista, chegará ao Rio na próxima semana para tentar destravar a situação que, na minha visão, não vai adiantar absolutamente nada. Essa é a verdade, essa é a realidade. Por quê? Por mais que, sei lá, o Léo Jardim tenha alguma gratidão a esse profissional que levou ele pro Lille e depois pro Boa Vista, é uma questão do empresário, do staff. Eu acho que isso está acontecendo. Ou ele meteu essa causada aqui, poxa, eu não sabia que eu tinha tantas propostas aí na mesa, vários clubes querendo aí, né, me contratar, meteu essa causada, claro que ele sabe, porque é o que eu falo aqui, não sou desse meio, não entendo nada de negócio, contrato e exigência aqui e ali, não entendo. Mas, meu irmão, eu acho assim, é só você se colocar no lugar dele. É claro que tem essa conversa, porque o cara tá criando uma indisposição com a torcida do Vasco, está muito claro, depois dessas notícias que vão saindo por aí, que é 1,5 milhão a 2 milhões, contrato até 2030, você vai criando ali, né, um clima ruim, com a torcida, e você não sabe disso? É claro que você sabe. É claro, né, irmão? Então, assim, com certeza tem um olhar para essa situação, para jogar em outro lugar, né, talvez a Europa ou qualquer outro time aqui no futebol brasileiro. Só que o pior disso tudo é que ele não fala. Por quê? Quer sair do Vasco de uma forma 0800? Esse é o papo? Porque tá ficando estranho. Você assinou esse contrato, essa cláusula. É o que eu falei, família vascaína, um tempo atrás aí, o Coutinho, Léo Jardim chega no Vasco, primeiro ano, né? Começou jogando, perde ali a vaga pro Ivan. Ivan sai, vamos lá, vamos dar mais uma chance pro Léo Jardim. Léo Jardim não consegue seguir, né? Mal, falha, Kehler vai assumir, né, a titularidade. Kehler sai, se destacou, beleza. Léo Jardim no terceiro ano começa a render. Joga mais de 50%, 60% dos jogos que seja. O Vasco não teria que renovar, mesmo tendo uma amostra pequena de meia temporada que ele rendeu, as outras duas não rendeu, então o Vasco, né, assumiu esse risco, como ele também. Agora, ele se destacou, até estava vendo aqui nas redes sociais dele, mais uma vez posso repetir méritos, claro, do trabalho dele, da qualidade, do esforço, mas também o Vasco ajudou nesse sentido. Hoje é um goleiro patrocinado pela Puma, por exemplo, ele não tinha isso na carreira, agora conquistou no Vasco, pela visibilidade, claro, como eu disse, pelo talento dele, pelo esforço dele, mas o Vasco foi importante nesse sentido. Então, irmão, é simples, não quer ficar, não fica, agora fala, não pode querer sair no 0800, sair dessa maneira, jogou, né? Você vai jogar aí, com certeza vai bater essa meta, tem que renovar. E o time que vai te contratar, bota uma resenha na mesa. Bota um papel colorido na mesa. Porque também não é interessante, eu aposto nisso, família vascaína, o Vasco afastar, claro que o jogador não quer e o staff também não. Afastar o atleta, né, para ele não bater a meta, já que ele não quer, não renovar, e ele sair, né, no final do ano. E ficar esse longo período parado, é isso que ele quer? É claro que não. Quer continuar jogando em atividade, né, com visibilidade, a galera enxergando ele, sendo importante ali contra o ABC para continuar aparecendo, chamando atenção, valorizando, e aí meter esse furdunço todo em relação a essa cláusula. Pelo amor de Deus, né? Faça-me o favor, né? Staff do Pitombeira aí, que sei lá o que é, e o Léo Jardim. Tá ficando muito feio, Léo Jardim. Sinceramente, cara, eu sei que assim, eu não critico, se quiser sair, quer pedir aumento, não, eu sei que é uma relação profissional. Uma relação profissional, eu consigo entender isso perfeitamente. O que eu acho que não precisa é esse furdunço, esse tumulto todo. Chega no Pedrinho e fala, não quero ficar. Eu não vou ficar. Vou assinar, porque, né, é o certo, a cláusula de renovação, e vou buscar um outro caminho. O clube vai ter que acertar com vocês. Fim de papo. É isso, não tem história. Brasil, vida que segue.
Família vascaína, pra finalizar aqui a nossa resenha, deixei pro final aqui, né, muito engraçado, a resenha tá boa, né, a gente vai reagir aqui, eu sou Armani, o André do Sentimento Tricolor, depois eu vou logo passar aqui uma resenha boa também do Pedro Moreno e do Richarlison lá na Sport TV, no programa Seleção Sport TV, pra gente falar um pouco também sobre essa tentativa aí de zoação de um tricolor em relação a Soteldo, Ryan, Nuno Moreira, pelo amor de Deus. Mas tem uma resenha boa também que eu quero puxar aqui com vocês. Até o meu parceiro Tiagão, lá do grupo, meu xará, Tiagão do grupo de membros, levantou uma bola lá que é a seguinte: poxa, a galera fica, né, pedindo aí um ponta titular, um jogador, né, rápido, habilidoso, mas e aí? Barra quem? Nuno ou Ryan? Claro que nessa resenha o Ryan continuando até o final do ano. Não é um bom debate? Então chega aí, vamos juntos. Já tá machucado. Eu falei, os torcedores do Fluminense ficaram achando, não, tá com dor de cotovelo, tá despeitado. O Soteldo já chegou machucado no Fluminense. Eu sabia que ele ia se machucar mais cedo ou mais tarde, mas já foi a única contratação do Fluminense pro Mundial de Clubes, ele não vai jogar. Inacreditável. Desculpa, eu não tenho condição. O Soteldo tá machucado. Os caras pagaram uma puta grana pra jogar o Mundial. A gente sabia, né? A gente sabia disso. A gente que conhece o Soteldo, que torce pro Santos, a gente sabia disso. Pagaram, repito, uma puta grana pelo Soteldo. Sabe o que vai acontecer? Nada. Ele vai levar o pé frio dele lá pra Laranjeira. Os caras não vão ganhar mais nada quando ele estiver lá. E ele vai vir no departamento médico. Ai, pessoal, desculpem, me perdoa, mas foi enquanto foi mais forte do que eu. Depois de tudo que o Soteldo já fez, depois de tudo que o Soteldo já passou, sabe o que ele ganha como prêmio? O melhor contrato da sua carreira. Mano, isso não é possível, cara. É uma incompetência. A pior da corrida. É uma incompetência. Viramos chacota mundial. Por ser o clube que contrata um reforço pra disputar a Copa do Mundo de Clubes, e tudo bem, tem clube aí que não contratou ninguém, saiu de beleza, já era uma merda, porque esse elenco é o pior elenco montado pelo presidente Mário Bittencourt, mas beleza, trouxe um reforço. Me traz um jogador bichado, me traz um jogador lesionado. O Fluminense contratou um jogador lesionado. Parece piada, parece sacanagem, parece zoeira, parece meme, mas não é. Tendo um treinador capaz de desenvolver, porque tem time aí que vai ter tempo para trabalhar e não vai ter treinador capaz de desenvolver, e esse um mês vai servir de nada. Agora, sim, o torcedor do Vasco, ele tem uma confiança de que o Diniz, com esse um mês para trabalhar, ele vai poder desenvolver, potencializar ainda mais esse time. Primeiro pensando no coletivo, porque a gente olha para a grande partida que o Coutinho fez ontem, é claro, o Coutinho é um extra classe, é um acima da média no contexto aqui do futebol brasileiro. Agora, ele precisa de um entorno organizado para que ele possa ter atuações como ele teve a de ontem. Ontem não foi por acaso que o Coutinho teve uma grande partida. Ele fez uma grande partida porque o Vasco coletivamente foi um time melhor. E aí, amigo, ele com a qualidade que tem, com a bola no pé, tendo espaço, tendo os companheiros ali, a aproximação para poder fazer o jogo girar, ele faz o que fez no jogo de ontem. Você tem... eu acho que a nota máxima ali do Vasco de ontem foi o Ryan, que para mim, se ele subir nesse patamar de apresentação de ontem, ele eleva muito esse sistema ofensivo do Vasco. A questão é que ele tem oscilado, e é pela idade também, a gente está falando de jogador jovem, mas se ele continuar sendo regular igual ele foi nesse jogo, ele aumenta muito. O Nuno Moreira, com o entendimento que ele tem do jogo que o Fernando Diniz tem colocado para esse novo Vasco, e acima de tudo, a participação do Verratti. É muito importante porque o Verratti tem recebido mais bolas do que ele recebia no antigo Vasco. E o Diniz falou sobre isso. Fica atento que você vai começar a receber muito mais bolas. Vamos por partes, família. É o seguinte, em relação ali, né, a fala do Richarlison sobre o Ryan, sobre o Nuno, realmente jogadores
que estão tendo uma importância muito grande, né, no Vasco, e até aquele papo, que assim, acompanhando outros times, né, por exemplo, como o Bahia, que tem pontas mais rápido, entre outros times que acabam sendo mais físico, mas esses pontas não contribuem com tantos gols, que é o caso do Nuno e que é o caso do Ryan nesse momento. São jogadores que não têm tanta velocidade para recompor, né, para ajudar na marcação, mas, pô, sabem fazer gols, né, e isso está acontecendo nas últimas partidas do Vasco. Mas até puxando essa resenha, né, que meu parceiro Thiagão falou lá no grupo de membros, pô, a torcida do Vasco fica pedindo um ponta titular e aí vai barrar quem? Então a ideia é que o Ryan vai permanecer. Só que assim, família vascaína, eu acho que tem que chegar. Né? Tem que chegar a esse ponto, tá bom? Acho difícil. Por exemplo, né, os nomes que são cogitados aí no momento, que eu acho que o Vasco teria mais chances de contratar é o Vitor Sá, porque o Elinho, né, o Toluca com certeza vai exigir muito dinheiro, por mais que possa ser empréstimo, e ao final do empréstimo o Vasco tentar, né, comprar o jogador, vai ser muito dinheiro. Né? E o Vitor Sá já é um jogador ali próximo dos 30 anos, tem mais, sei lá, 1 ano de contrato, sabe, pode tentar algum acordo com o Krasnodar da Rússia, e conseguir uma liberação, deixar alguma coisa na mesa, algum papel e acertar com o Vasco. Não é nenhum craque. E nem chega no momento assim para ser titular, esse Vitor Sá. Só que é um jogador que você ganha uma característica muito interessante, né, para você ter um time ali com opções. Como assim, Thiago? Em determinados jogos, por exemplo, vou te citar um aqui contra o Independente Del Valle. Eu acho que contra o Del Valle lá, na altitude, o Vasco tem que ser, num primeiro momento, um time físico. Tem que ser um time físico. Tem que ter esse entendimento lá. De repente, esse time do Vasco com o Coutinho, com o Nuno, com o Ryan e com o Verratti pode ter dificuldade. Pode ter uma grande partida, ser a noite deles, ficar com a bola, ser efetivo, marcar os gols, aproveitar as chances e se defender, né, com a bola no pé, sem sofrer tanto. Mas é difícil disso acontecer, porque o Del Valle é um time muito físico, muito rápido, tem a questão da altitude. Então, de repente, tendo essa peça no elenco, poderia ser uma. E aí você pode pensar, pô, sei lá, vou sacar o Verratti, vou botar o Ryan de 9 e jogar com o Nuno, com esse ponta rápido e Coutinho. Você pode, sei lá, segurar o Coutinho, Nuno de meio armador, Ryan pelo lado, esse ponta rápido e Verratti. Eu acho que tem que chegar. Antes de... se você ficar assim, vai barrar quem? Nuno ou Ryan? Não, o debate fica raso. Você tem que pensar a longo prazo. Você tem que pensar em jogos, em sequência de jogos, adversário. Né? Eu acho que é isso. Ninguém no Vasco pode ter cadeira cativa. Ninguém no Vasco. Dependendo do adversário, você pode ajustar o seu time. Eu acho que é isso. Agora, falando do Ryan, acho muito difícil a permanência dele. E entendo que vai chegar uma proposta aí, pelo que ele está jogando, família vascaína, mais de 100 milhões. Vai chegar essa proposta aí pro Vasco e, né, muito provavelmente o Vasco vai vender esse atleta. E aí, né, é uma questão de necessidade a contratação de um ponta, porque nesse momento a gente só tem o Ryan desse ponta com mais força, né? Podemos dizer assim, que arranca, que arrasta, né? O Ryan que faz isso. Em relação ali a toda essa situação que aconteceu aí com o Fluminense, você imagina acontecendo aqui, né, família? Por isso que eu falo, cara, sim, tem situações que a diretoria do Vasco trata, né, sei lá, mercado da bola, tá tendo uma incompetência nesse sentido? Está, claro que está. A contratação do Jean Davi não se justifica, né? A falta de análise do Lloyd, Maxime Domingues, acho que o Garrel sempre fala isso aqui, vai ajudar futuramente, mas, cara, a incompetência tá aí. Eu tô vendo o Baldassi falar pra caramba lá deles, do goleiro que tá machucado e fez exame não sei o quê, o atacante que não voltou e que não vai voltar e poupou errado. Família, tem em todo lugar. Só que o Vasco carrega uma coisa assim que eu também acho que é energia, sabe? É uma coisa espiritual, é uma coisa assim que não dá pra explicar. Carrega isso tudo. Mas a incompetência tem em todo lugar. Agora, isso aqui é escandaloso. Isso aqui é escandaloso. Eles contrataram um ponta que nos 2 últimos anos brigou pra não cair. Se você me perguntar, tá sendo hipócrita. Tenho certeza que antes daquela situação lá do Santos, você gostaria de ver o Soteldo. Verdade. Mas como eu acompanhei Soteldo no Santos e Soteldo no Grêmio, não, eu não quero mais ver o Soteldo no Vasco. De forma nenhuma. Ainda mais por esses valores. 30 milhões. Se não vender ele entre 1 ano e 1 ano e meio, vai ter que pagar mais 2 milhões de dólares, né, por ele, por um jogador que já está quase dos 30 anos, é um jogador que se machuca muito, não é um jogador de grupo, né, e briga para não cair o tempo todo. E vai ganhar, me parece, 1 milhão e pouco. De forma nenhuma eu queria um atleta desse no Vasco da Gama. Mas tem torcedor do Fluminense que aparece na rede social para brincar dessa forma aqui, ó. Fluminense contrata Soteldo. Rivais, né, ele coloca, aspas, todo dia sai um malandro e um otário de casa. Aí ele bota aqui, ó, os pontas dos caras. Eu cortei aqui, mas é ele falando, citando os pontas do Flamengo, os pontas do Botafogo e os pontas do Vasco. E aí ele cita Ryan e Nuno. Poxa, irmão, Flucê, Deus que me livre. Eu sei que assim, um tempo atrás eu poderia até estar falando aqui, o Ryan não dá. Hoje, que é isso, o Ryan tá aflorando, o Ryan tá ganhando confiança. E aí não tem discussão, mano. Ryan com o Soteldo, pelo amor de Deus. Eu sei que eu tô chupando o dedo aqui em relação ao Super Mundial, mas não faça isso. Não faça essa comparação absurda. Ryan é papo de grande clube na Europa. O Soteldo é o quê? Jogar no Fluminense.
Entendeu? Não tem. E o Nuno também. O Nuno também, apesar de ter os seus 26 anos, com certeza vai alcançar voos maiores do que o Soteldo. Já está num grande clube em comparação ao Flucê. Né? Então, pelo amor de Deus, né? Baixa a bola. Eu sei que eu estou chupando o dedo nesse momento, mas daqui a pouco você vai estar aqui no Brasil, vocês vão estar aqui no Brasil chupando o dedo também, família vascaína. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.